Existe uma regra que governa praticamente todas as interações humanas, mas quase ninguém fala sobre ela. Ela não aparece em livros escolares, não é ensinada em universidades, e raramente alguém admite que está usando essa regra conscientemente. Mesmo assim, ela está presente em salas de reunião, conversas entre amigos, relações familiares e até em encontros casuais. É uma regra silenciosa que decide quem será ouvido e quem será ignorado, quem será respeitado e quem será tratado como descartável. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber que está sendo avaliada por essa regra invisível. Você já entrou em um lugar e sentiu algo estranho no ar? Como se algumas pessoas tivessem naturalmente mais peso na sala. Elas falam menos, mas quando falam, todos escutam. Não precisam levantar a voz, não precisam convencer desesperadamente ninguém. A presença delas cria um tipo de gravidade psicológica. Enquanto isso, outras pessoas tentam explicar, justificar, argumentar, e mesmo assim parecem perder autoridade a cada palavra. O que separa esses dois tipos de comportamento não é inteligência, dinheiro ou carisma. É compreensão de uma dinâmica social muito mais profunda. A maioria das pessoas acredita que poder social vem de aparência, riqueza ou status formal. Mas essas são apenas superfícies. O verdadeiro poder nasce da forma como sua mente reage à pressão social. Cada conversa é um pequeno jogo invisível, onde duas coisas estão sendo avaliadas constantemente: segurança interna e necessidade de validação. Quanto mais alguém precisa provar algo, menos poder essa pessoa parece ter. Pense em um momento simples do cotidiano. Alguém questiona sua decisão, talvez no trabalho, talvez entre amigos. Instintivamente, seu cérebro entra em modo de defesa. Você começa a explicar, justificar, acrescentar detalhes, trazer argumentos. Acredita que quanto mais claro você for, mais as pessoas entenderão seu ponto. Mas existe um paradoxo psicológico nesse comportamento. Quanto mais você tenta convencer, mais transmite a sensação de que precisa da aprovação dos outros. E no universo do poder social existe uma percepção brutal. Quem precisa de aprovação está em posição inferior. Não importa se a explicação está correta. Não importa se seus argumentos são perfeitos. A mente humana lê sinais muito mais sutis: postura corporal, ritmo da fala, tom emocional, nível de calma diante da pressão. Tudo isso envia mensagens silenciosas sobre sua posição no jogo social. É aqui que entra a regra invisível. A regra que separa pessoas que dominam ambientes sociais daquelas que vivem tentando conquistar respeito. Essa regra é simples, mas profundamente desconfortável para quem nunca a percebeu. Quanto menos você precisa provar seu valor, mais poder social você transmite. Observe líderes naturais em qualquer grupo. Eles raramente entram em longas justificativas, não porque sejam arrogantes, mas porque existe uma convicção silenciosa em suas decisões. Quando alguém questiona, eles não entram em pânico psicológico, não correm para defender cada detalhe. Eles escutam, respondem com poucas palavras e seguem adiante. Essa estabilidade emocional envia uma mensagem poderosa ao cérebro das outras pessoas. Essa pessoa não depende da nossa aprovação. Agora compare isso com o comportamento oposto. A pessoa que explica demais, que tenta antecipar todas as possíveis críticas, que adiciona justificativas extras antes mesmo de alguém pedir. No fundo, esse comportamento nasce de uma tentativa inconsciente de evitar rejeição social. Mas o efeito é o contrário. Cada explicação adicional transmite ansiedade social. O cérebro humano é extremamente sensível a sinais de ansiedade. Durante milhares de anos de evolução, nossos ancestrais precisavam identificar rapidamente quem estava confiante e quem estava inseguro dentro de um grupo. Confiança indicava liderança. Insegurança indicava submissão. Mesmo hoje, em ambientes modernos, esse mecanismo continua funcionando silenciosamente dentro de nossas interações. Por isso existe um fenômeno curioso em ambientes sociais. Quanto mais alguém tenta parecer forte,
mais fraco pode parecer. Enquanto isso, pessoas que simplesmente agem com naturalidade acabam sendo percebidas como mais dominantes. O poder social não nasce da tentativa de controlar a percepção dos outros. Ele nasce da ausência dessa necessidade. Isso não significa ser frio, distante ou indiferente. Muitas pessoas confundem poder social com arrogância, mas a verdadeira diferença está na estabilidade emocional. Alguém com poder social pode explicar algo quando necessário, pode ouvir críticas, pode até mudar de opinião. Mas tudo isso acontece sem aquela urgência nervosa de convencer o mundo inteiro. Existe um detalhe ainda mais profundo nessa dinâmica. Pessoas que entendem essa regra começam a falar menos e observar mais. Elas prestam atenção nas reações das pessoas, no ritmo das conversas, nos pequenos sinais de tensão ou desconforto. Enquanto a maioria está ocupada tentando provar valor, essas pessoas estão silenciosamente lendo o ambiente. Esse silêncio estratégico cria algo muito poderoso: espaço psicológico. Quando alguém fala o tempo todo, não sobra espaço para mistério ou interpretação. Mas quando alguém escolhe cuidadosamente suas palavras, cada frase ganha peso. Cada comentário passa a parecer mais relevante. É por isso que muitas figuras historicamente associadas ao poder tinham uma característica em comum: economia de palavras. Elas não falavam para preencher silêncio, falavam quando havia algo importante a ser dito. E exatamente por isso, o silêncio delas também comunicava algo. Imagine duas pessoas em uma discussão. Uma fala continuamente tentando justificar cada detalhe. A outra escuta com calma, responde brevemente e permanece tranquila. Mesmo que ambas tenham argumentos igualmente bons, a percepção de poder será completamente diferente. Porque, no fundo, o poder social está ligado à percepção de independência emocional. A pessoa que parece emocionalmente independente transmite segurança. Já a pessoa que parece depender da aceitação do grupo transmite vulnerabilidade social. Essa é a razão pela qual certas pessoas entram em qualquer ambiente e rapidamente ganham respeito, enquanto outras passam anos tentando ser levadas a sério. Não é apenas sobre o que elas dizem, é sobre o quanto parecem precisar que os outros concordem. Quando você entende essa regra invisível, algo muda completamente na forma como você interage com o mundo. Você começa a perceber quantas conversas são dominadas pelo medo de julgamento. Quantas decisões são explicadas demais apenas para evitar desconforto social. E nesse momento surge uma escolha silenciosa: continuar jogando o jogo da aprovação constante, ou começar a desenvolver algo muito mais raro: autonomia psicológica. Porque no final das contas, o verdadeiro poder social não pertence a quem fala mais alto, nem a quem convence mais pessoas. Ele pertence àquele que consegue permanecer inteiro, mesmo quando não recebe aprovação imediata. E quando você desenvolve essa capacidade, a regra invisível começa a trabalhar a seu favor.